São 7h47 e nós temos mais uma informação relevante. Recentemente, nós tivemos mais um acidente com um elevador. Não é a primeira vez que a gente tem se preocupado com esse tema, já visto que a gente ficou sabendo. O elevador é o transporte mais usado no mundo. Geralmente a gente fala de carro, avião, trem, etc, etc. Mas o elevador é um transporte também. E é o mais usado no mundo. Porque, obviamente, os edifícios do mundo inteiro têm elevador. Recentemente, nós tivemos mais um problema, mais um acidente com um elevador acontecido aqui na região central de São Paulo. Ali naquela área ali de Higienópolis, Avenida Angélica, aquele pedacinho lá. Pois é, e as pessoas que estavam a bordo do elevador, elas se machucaram bastante. Uma senhora quebrou as duas pernas, outro cidadão bateu a cabeça e foi afora. Agora, pergunta-se o seguinte, numa situação como essa, né, o que uma pessoa pode fazer se ele está dentro de um elevador que porventura despenca? Conosco está o professor Sérgio Rabelo, que é professor da Escola de Engenharia do Instituto Mackenzie, Presbiteriano Mackenzie. Professor Rabelo, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. É um prazer todo meu estar podendo participar junto de você e de sua audiência. É ótimo. Muito obrigado. Professor, explica pra gente o seguinte, quando um elevador despenca, ele tem formas de impedir, por exemplo, que ele bata lá no fundo, no posto do elevador, como aconteceu nesse caso, amplamente divulgado? Sim, Heródoto. O elevador, ele tem mecanismos que são mecanismos de segurança contra esse tipo de falha, né, em queda, né? Então a gente tem, por exemplo, o que é mais comum, que se chama de limitadores de velocidade, né? Então, se o elevador ele tem uma velocidade, né, em torno de 20% maior do que a velocidade máxima dele, né, se ele estiver despencando efetivamente, então esse sistema ele entra em funcionamento e ativa um sistema de freios, né, freios de emergência que travam a cabine, né, junto à descida das guias, né, das guias da cabine, né. Então, isso evita que o elevador ele continue nesse movimento descendente, né? Professor, então, esse equipamento... Professor, isso é um equipamento comum, né, em todos os elevadores, né? Mesmo os mais antigos, que me parece até que no caso em tela aqui do prédio, o prédio não é muito novo, o prédio deve ter, sei lá, uns 50, 60 anos. Mesmo esses aí são equipados com esse dispositivo que você explicou? Sim. Para você ter ideia, esse mecanismo ele praticamente foi o que viabilizou, né, a utilização de elevadores, né, desde que o elevador foi inventado há mais de 150 anos. Então é um mecanismo puramente mecânico, né, ele não tem nenhuma parte eletrônica, né, e que realmente dá essa possibilidade do elevador ser um meio seguro mesmo quando se tiver uma falha completa como essa, né? Compreendo. Acontece que muitas vezes, por falta de manutenção, né, inclusive dos dispositivos que são dispositivos de segurança, né, manutenções preventivas, então pode ser que aconteça desse mecanismo não funcionar na hora que deve funcionar. Professor, quem é que é responsável, então, por essa manutenção constante para que os elevadores permaneçam seguros como eles são? Normalmente a maioria dos condomínios, né, vamos imaginar em condomínios comerciais, né, eles contratam empresas, né, que são empresas responsáveis por fazer esse tipo de manutenção, né, e o poder público de fiscalizar, né, que essas manutenções são sendo feitas, né. Então, é necessário, por exemplo, que essas empresas elas emitam laudos, né, ou sejam laudos periódicos, né, do estado de manutenção dos equipamentos, né, dos elevadores que estão sob sua responsabilidade, né. Professor, uma vez eu olhei lá o posto elevador e eu vi que no fundo lá tinha algumas molas. Elas atenuam o choque? Serve para alguma coisa, não serve? Evita que as pessoas se machuquem mais? Para que elas existem? Na realidade, isso também é um dispositivo de segurança do elevador, né? Então, existem ou sistemas de molas ou sistemas pneumáticos que tendem a atenuar, digamos aí, caso o elevador ele tenha esse problema de se deslocar muito rapidamente, né?
Mas, efetivamente, esse sistema, né, se a altura, por exemplo, né, de queda for muito elevada, né, então a energia muito acumulada é muito grande e, efetivamente, esse sistema provavelmente não vai acabar fazendo com que as pessoas não se machuquem, né, numa falha, por exemplo, total do sistema de tracionamento do elevador, né. Então, é um paliativo. É um paliativo. Agora, professor, aquela tecla também de emergência vermelha, também numa hora como essa, serve para alguma coisa, não serve? Exatamente, essas, digamos, as teclas de emergência, né, então elas inibem o movimento do elevador, né, então, agora, se efetivamente, né, a falha for uma falha mais catastrófica, por exemplo, né, rompimentos de cabos de aço, e algo assim mais complexo, né, então ela não vai ter o efeito desejado também. Né. Mas, de qualquer forma, acho que num caso de emergência, o principal acho que dica que a gente dá é efetivamente manter a calma, né, porque falhas catastróficas são muito raras, né, quando a gente observa, ou seja, no dia a dia, né. Então, para você ter ideia, assim, então, para dar um dado, né, para você ter um acidente fatal no elevador, é praticamente 1 em 100 milhões de casos, né, de viagens, eventualmente, que o elevador possa fazer, né, mas eu diria que hoje, para dar um exemplo, né, que é mais fácil você ganhar na Mega Sena, como vocês deram o exemplo agora, do que você sofrer um acidente fatal no elevador, né, então é seguro realmente. Exatamente. Mais do que a Loto e a Mega Sena. Isso aí. Perfeito. Professor, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição aí para tirar eventuais outras dúvidas. Vamos recorrer à sua gentileza. Muito obrigado. Professor Sérgio Rabelo, professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agora são 7h54.